Olá, amigos de todo o Brasil, chegando agora ao ponto 3 aqui na TV Pai Eterno. Esse espaço para discussão e aprofundamento de temas importantes para a nossa sociedade. E hoje vamos abordar um direito que é fundamental, mas ao mesmo tempo tão óbvio, o direito à água limpa e segura. É estranho constatar que somente há 10 anos, em 2010, as Nações Unidas declararam a água como direito humano essencial. Mas sabemos que o acesso à água já foi causa de guerras e conflitos ao longo da história da humanidade e que hoje também faz parte da disputa política e econômica em diferentes lugares do planeta. E quando descobrimos que temos bilhões de seres humanos sem acesso garantido à água, essa realidade grita a desigualdade social e a irresponsabilidade que temos com a manutenção da vida aqui na Terra. Para saber mais sobre esse direito, nós recebemos aqui virtualmente o Marcos Montenegro, engenheiro, que é coordenador do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento. Ele fala conosco de Brasília. Marcos, seja bem-vindo à TV Pai Eterno. Obrigado, é um prazer estar aqui, podendo participar deste programa em companhia do Alessandro. E obrigado, Diego, pelo convite. Muito obrigado e obrigado, então, também a presença do advogado especialista em direito ambiental, Dr. Alessandro Azzoni, que fala com a gente direto de São Paulo. Bem-vindo à TV Pai Eterno. Muito obrigado pela participação no programa, um tema tão importante que se torna cíclico, né? Então, quando nós achamos que nós estamos caminhando para um determinado lugar, nós vemos que é o próprio meio ambiente, ele dá um retorno para nós, que nós devemos sempre estar repensando nessa questão dos recursos hídricos, né? Exatamente. E vou trazer aqui alguns dados para ajudar a gente a entender a seriedade deste tema. Segundo a Organização das Nações Unidas, existem no mundo por volta de 2 bilhões e 100 milhões de pessoas, equivalente a quase 10 vezes a população do Brasil, sem acesso à água segura e de qualidade no mundo. Este número revela uma forte relação entre a falta de acesso à água e a pobreza. Esse estudo das Nações Unidas destaca também as consequências da falta de acesso à água, a vulnerabilidade a riscos de doenças, que gera também conflitos em diversas comunidades em que o acesso à água é limitado ou até não existe. Há muitas comunidades que têm como única fonte de acesso água contaminada. E é por essa realidade social, biológica, que as Nações Unidas declararam em 2010 que o acesso à água limpa é um direito fundamental do ser humano. No que diz respeito à água, o Brasil é o país do mundo que possui o maior volume de água doce disponível. Porém, esse recurso é distribuído de maneira desigual pelo território. Há mais água na região norte e centro-oeste do país do que nas regiões sudeste e nordeste, onde estão a maior parte da população. São algumas informações para a gente entender esta questão. E eu começo com o Marcos Montenegro, que está aí nessa organização da sociedade civil, que é o Observatório dos Direitos à Água e do Saneamento. Antes de falar do que você observa, eu vou falar por que a ONU demorou tanto tempo para declarar a água, que é essencial para a nossa vida, como um direito humano fundamental. Na verdade, não foi por acaso que isso aconteceu, não foi por falta de atenção. A resolução da ONU nesse sentido, ela vem de uma disputa entre visões, algumas delas onde prevalece a tendência à mercantilização da água. A água seria um direito, mas não tanto, seria um direito mediado pelo dinheiro. Tá? Então, aonde a visão mais mercantilista da água, e em particular dos serviços públicos de saneamento básico, prevaleceu, houve uma resistência à adoção
dessa resolução, tanto que nós tivemos alguns países que se abstiveram de votar. Não foi o caso do Brasil, que na ocasião, há 10 anos atrás, fez campanha para a adoção dessa resolução. E desde que esse direito foi declarado e com a assinatura do governo brasileiro naquele momento, o que mudou no cenário brasileiro para a garantia desse direito para a nossa população? Então, nós temos um quadro no que diz respeito ao acesso à água como serviço público, serviço de abastecimento de água, muito diferenciado no país. Nosso país é um país marcado por diferenças sociais e econômicas relevantes, e isso também se revela no acesso à água, e não só à água, mas ao esgotamento sanitário também. O direito ao esgotamento sanitário é o direito que, em última instância, as pessoas têm de conviver em um ambiente salubre, de as crianças poderem brincar, certo? No entorno de suas casas, de suas residências, sem conviver com o esgoto. A criança tem direito a ir à escola e encontrar sanitários adequados, ter água nos banheiros e assim por diante. Nós temos, então, um quadro marcado por diferenças nas cidades. Nós temos situações ainda onde os bairros mais pobres, onde estão as populações mais vulneráveis, nós temos situações de maior dificuldade e falta de abastecimento de água muito precário, inclusive nas favelas de grandes metrópoles brasileiras, como é o caso do Rio e de São Paulo. Nós temos diferenças regionais também marcantes. O atendimento no Sul, Sudeste e Centro-Oeste tem índices maiores do que o atendimento no Nordeste e no Norte. Nós temos também diferença de atendimento entre a população urbana e a população rural. Em última instância, uma situação marcada por atender primeiro quem pode pagar, quem tem mais recurso e, por isso mesmo, tem mais influência política, mais influência econômica. Uma concepção de que o serviço precisa atender primeiro aqueles que têm condição econômica e deixando, por último, na fila, exatamente aquelas famílias que têm uma necessidade maior do serviço para garantir a sua saúde, porque tem menos recursos do que os recursos públicos oferecem. Doutor Alessandro, o Marcos trouxe um cenário muito interessante dessa realidade aqui no país atualmente. E à medida que foi crescendo a consciência ambiental, a consciência do direito à água na sociedade, também cresceram os conflitos até no meio jurídico entre o desenvolvimento sustentável, o interesse do capital e na realidade da vida das pessoas. Como é que isso digamos, conversado no ambiente jurídico? Como garantir o direito fundamental à água, ao mesmo tempo que o chamado desenvolvimento sustentável, já que há grandes projetos que geram benefícios às pessoas, emprego, etc., mas que comprometem o acesso à água enquanto direito fundamental? A questão da discussão da água, ela se torna, a água hoje, dentro do nosso ordenamento jurídico, ela é considerada como um bem ambiental. O que é um bem ambiental? Ele é de uso comum do povo, então praticamente ela não possui dono. O Estado, ou seja, a União, ela passa a ser o organizador, praticamente, que vai liberar o acesso dessas pessoas à água. Então, não existe uma mercantilização na questão da água. O que se tem, a gente tem dentro da nossa torneira que chega em nossa casa, é a distribuição e tratamento, não é a venda da água. Quando nós compramos uma garrafa de água, nós compramos a água engarrafada, não compramos a água. A água não pode ter preço dentro do nosso ordenamento jurídico e nem pela nossa Constituição. A água, ela é de domínio público, então ela praticamente depende
exclusivamente de outorgas para ser exploradas. Então, quando a gente tem as minas de água, que são usadas por algumas marcas de engarrafamento de água, elas têm autorização para que possam vazar essas águas, né? Mas ela pode ser, chamamos de uma autorização precária, porque a qualquer momento ela pode ser revogada por uma questão muito maior, que é o fornecimento de água para a população. Então, nós vivemos isso em 2014, principalmente aqui na região de São Paulo, quando nós chegamos àquela situação do esgotamento dos reservatórios, e nós tínhamos uma situação de que as regiões rurais, eles tinham pelo DAE, né, o Departamento de Águas e Energia Elétrica, que dava a outorga para a exploração de poços artesianos. Todos os poços artesianos foram lacrados e foram suspensas as licenças por causa que o fornecimento de água para a população em geral e para fornecimento de água para os animais, ela passava a ser muito mais importante do que o uso individual. A matéria na questão que nós colocamos sobre... Eu acho que a discussão ela tem que ir um pouco mais longe. Acho que nós temos que partir para aquele marco legal que foi recentemente aprovado do saneamento básico. Eu acho que a universalização do saneamento básico ela tem que ser o nosso objetivo, porque não adianta... nós temos recursos hídricos no nosso país de uma maneira abundante. No mundo, a própria ONU ela tinha feito uma previsão que em 2050 se esgotaria a água potável do mundo. E ela fez uma revisão dessa estatística para 2025 por causa da contaminação do solo e, por sua vez, a contaminação dos recursos hídricos subterrâneos, através dos lençóis freáticos, e até por mesmo de ações humanas de desmatamento que acabam antecipando muito a questão de captação de água subterrânea. A visão dessa questão dentro do ordenamento, nós temos dentro do nosso ordenamento, principalmente aqui no Brasil, o Plano Nacional de Saneamento Básico, que ela envolve toda a questão, desde resíduos a sistema de coleta, sistema de fornecimento de água. Agora nós temos um marco legal, temos a questão da proteção da água como bem ambiental, mas eu acredito que, eu só discordando um pouco dessa questão do fornecimento de água para a população que tem mais poder aquisitivo, na verdade a questão do fornecimento de água ela acaba passando dentro de uma área que geralmente ela já foi urbanizada, então ela fica muito mais fácil você implantar um sistema de coleta e distribuição de água. E quanto mais essa população ela vai indo para os extremos, para as periferias dessas cidades, essas áreas elas têm que ser, ela não acompanha, o crescimento urbano ela não acompanha os investimentos públicos, porque um investimento na ordem de saneamento básico, ele precisa primeiro entrar dentro do projeto da empresa de saneamento, dentro do rol de prioridades. E uma vez que ele foi elencado, ele vai entrar para o orçamento do ano subsequente, já com as estimativas de crescimento e tudo. Só que esse orçamento ele só vai poder ser aprovado no final do exercício. Por exemplo, se nós temos a empresa que presta serviço para São Paulo, ela coloca uma prioridade de expansão da rede pública de coleta e fornecimento de água na cidade de São Paulo. Esse orçamento vai ser aprovado agora no final do ano, provavelmente em dezembro, e se aprovado for, esse projeto poderá ir para licitar o projeto executivo, que isso deve demorar uns 3 a 6 meses para se aprovar o projeto executivo, para que assim comece a questão da licitação da obra em si. Entendi. Para quando começar a licitação da obra em si, provavelmente nós estaremos em 2022. Então, quer dizer, entre a seleção do projeto em 2020, a aprovação dos processos licitatórios e até a implantação do projeto, nós vamos ter o início do projeto em 2022. E provavelmente a conclusão dessa obra, dependendo da dimensão, porque são obras subterrâneas, provavelmente isso vai para 2023, 2025. E
Por contrapé, nós temos a questão do desenvolvimento urbano, que ele cresce mais do que a questão do próprio desenvolvimento da rede de distribuição e coleta. Então, existe essa dicotomia em relação a você aplicar mais nas áreas mais adensadas, sim, porque essas áreas já estão solidificadas. E agora, Alessandro, só para entender, que você está explicando muito bem que a demanda cresce muito mais rápido que a capacidade da estrutura do sistema de oferecer o serviço. Mas aí eu sim, vou agora ao Marcos para a gente ter aqui esse olhar, porque é muito complicado a gente falar que a água não é privatizada se nós temos toda essa necessidade burocrática e esse olhar de investimento de quem vai organizar a obra, porque lá na frente tem pessoas esperando essa água e precisam dela para viver. Não é isso, Marcos? Como eu falei, ela é fornecimento. É fornecimento. Eu não estou vendendo água. Sem dúvida. Pode falar, Marcos. Existe uma necessidade de integração entre as políticas do direito à cidade, as políticas que promovem a integração das diversas áreas que compõem uma cidade, não é? Com os seus serviços públicos, com o direito à mobilidade, com o direito à saúde, com o direito ao ambiente salubre, à educação e assim por diante. Não é? As nossas cidades refletem as desigualdades da nossa sociedade. Nós temos ainda, em muitas cidades brasileiras, famílias morando em habitações que, por exemplo, não têm nem banheiro. Há uma necessidade, portanto, muito grande de articular as ações de saneamento básico, em particular as de água e esgoto, mas não só, as de drenagem, as de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, com as demais políticas urbanas. Isso aí essa estratégia, essa necessidade corresponde a uma visão de ampliação do serviço, de tratar todos como cidadãos iguais em seus direitos na cidade. Né? No entanto, não é esse caminho que nós estamos trilhando. A recente alteração da legislação federal, que trata das diretrizes para os saneamento básico, para os serviços públicos, em especial os de água e esgoto, vão no sentido oposto a essa integração, na medida em que estimulam e praticamente forçam que os serviços sejam prestados por empresas privadas. Nós estamos no Observatório Nacional dos Direitos à Água e Saneamento extremamente preocupados com as consequências dessa visão mercantilista que está imperando na orientação para a prestação do serviço de água e esgoto. No nosso entendimento, aumentam os riscos dos mais pobres ficarem fora das prioridades. A visão dos direitos humanos os mais vulneráveis vêm primeiro. Entendi. Então, as famílias mais pobres, certo? As famílias das populações tradicionais, certo? As famílias que moram na área rural, certo? Deveriam ter mais prioridade. Certo? Doutor Alessandro, eu só avalia que essa prioridade que o Marcos está lembrando, os mais vulneráveis vêm primeiro, elas costumam ser consideradas em projetos de saneamento, sim, tanto para áreas urbanas superadensadas como para pequenas cidades também? Sim, porque quando você fala em questão de saneamento básico, você não está falando simplesmente da questão de fornecimento e captação de esgoto. Você está fazendo uma requalificação do espaço urbano. Então, você está pensando em questão de saúde, em questão de requalificação do próprio imóvel, uma regularização fundiária. Então,
Nós não estamos, se a gente segmentar muito por causa da população mais vulnerabilizada, essa população ela tem que ser tratada como um todo. Eu não posso simplesmente fazer um plano de expansão, de reintegração, de urbanização, sem pensar no quadro como um todo. Eu tenho que garantir que essas habitações elas tenham um mínimo de características, tanto que no plano diretor aqui da cidade de São Paulo, essas áreas de ZEIS, elas foram qualificadas já áreas que podem ser áreas de interesse social, já com padrões urbanísticos, e aquela que praticamente estão dentro de comunidades que elas não têm padrão urbanístico, e eu tenho que fazer uma adequação nesse sentido. Então, eu tenho que pensar tanto na questão do viário como no sistema de coleta e controlar a questão da expansão, a expansão urbana desse território, porque é o seguinte, não adianta eu fazer um investimento muito pesado na questão de saneamento se essa população ela migra para outra área que não tem a qualificação que eu tenho. Então, cada vez que a gente tem uma expansão urbana em áreas que justamente por invasões, essas áreas elas não estão preparadas, elas nunca foram preparadas. Então, até que eu faça uma ligação do meu emissário, que eu faça um sistema de coleta, um sistema de fornecimento de água, eu requer investimento das empresas de saneamento. Em relação à questão do marco regulatório do saneamento, eu acho que a questão que foi colocado não é uma questão de privatização do setor. Nós tivemos um problema, a Califórnia ela teve um problema muito grande de questão de ficar sem origem, ela não tem capacidade de captar água por causa da grandes anos de estiagem. Qual que foi a saída que eles encontraram? Toda a água consumida é água potável. Desde que na hora que eu vou num vaso sanitário fazer meu número 1, meu número 2, toda a água é tratada e toda a água é captada. Tanto que eles fazem um sistema de captação, de tratamento de água por osmose reversa com a questão de infravermelho, que ela acaba perdendo até a mineralização e ela acaba sendo mineralizada. E por incrível que pareça, a preocupação deles é tão grande em questão da universalização do fornecimento de água, que eles não fazem, depois dessa água tratada, eles não simplesmente colocam em reservatórios, eles bombeiam para o lençol freático para que todo o solo da Califórnia receba essa água. Então, eu acho que quando você fala desse segmento, de você falar de trazer a iniciativa, hoje nós temos quem são os prestadores de serviços, geralmente são as empresas estatais. Nós temos a Sabesp, temos as do Rio, e alguns municípios criaram as suas empresas, e a tecnologia depende de orçamento público. Então, essa questão do orçamento público que limita a expansão da rede. Então, não adianta nós falarmos em outros segmentos se tudo depende de uma questão orçamentária. Isso depende do orçamento do Estado, depende do orçamento do município, depende do orçamento da União. Então, quando você coloca a questão do marco regulatório, onde você pode revisar os contratos para essas empresas... Eu queria fazer um comentário sobre esse assunto. Não, a principal fonte dos investimentos em abastecimento de água e esgotamento sanitário não é tributária, é proveniente das tarifas de água e esgoto. Tá? Normalmente, no Ondas, nós partimos do pressuposto de que as cidades brasileiras não são planejadas para que o pobre tenha lugar para morar. O pobre não tem lugar para morar. Nós evitamos falar invasão, nós falamos ocupação porque nós reconhecemos que o direito à água e ao esgotamento sanitário vem junto com o direito à moradia. De fato, e nós temos acompanhado de perto isso, os serviços de água e esgoto são prestados, em geral, a não ser em um município muito pequeno, por empresas especializadas que historicamente são públicas no país. Houve um estabelecimento de uma legislação federal em 2007, que é a Lei 11.445. O setor privado tem uma participação até hoje modesta, mas com o advento do atual governo,
houve a alteração desse marco, tendo como principal interessado os concessionários privados, e o BNDES está promovendo essa política. Nós estamos numa fase onde Minas Gerais está considerando, inclusive por causa da chantagem relacionados à reestruturação fiscal, por causa do endividamento dos estados. Existem processos em andamento de venda das companhias estaduais no Rio de Janeiro. Minas Gerais está preparando isso, em Alagoas, no Amapá e no Acre. Marcos, então, só pedir sua atenção um instantezinho, porque o nosso tempo está quase terminando. E eu queria ouvir uma palavra, eu acho que é muito importante tudo que nós dissemos aqui, que mostra a implicação jurídica, o macro da questão, e que inclusive deve chamar a nossa atenção nas eleições municipais desse ano, já que foi bem lembrado, em muitas cidades esse serviço é operado pelo município, mas sempre com uma concessão do município. Então, é uma pauta que é interessante para ser analisada por cada cidadão em seu município, já que estamos em ano de eleições municipais. Mas como nós estamos quase no finalzinho do programa, o Marcos Montenegro, eu queria que você dissesse assim, vamos trazer essa questão para a realidade doméstica mesmo. Como as pessoas lá na sua casa, no dia a dia, podem colaborar para que tenhamos água para as próximas gerações, pensando mesmo em hábitos domésticos, para a dona de casa, para o jovem que está nos acompanhando nesse momento. Bom, a primeira coisa, juntando Lé com Cré, é votando certo nas próximas eleições. Sabe? Porque nós estamos falando, na verdade, de políticas públicas. Sabe? Então, votando nas propostas que levem em consideração a necessidade de políticas mais democráticas, mais abrangentes, mais participativas, que possibilitem que a cidade seja mais inclusiva e que os direitos da população sejam respeitados. Do ponto de vista do uso da água, o cuidado para não haver desperdício, né? O cuidado para eliminar vazamentos, né? E o cuidado também para fazer adequadamente a disposição dos seus esgotos na rede pública de esgoto quando houver, e quando não houver, da forma que for mais adequada, em geral, usando fossa séptica e sumidouro, né? Mas, como eu disse, nós temos uma parcela da população que precisa de um apoio da política pública, porque mora tão mal que não adianta a gente ficar... É a mesma coisa dizer o seguinte, você não tem água em casa e a recomendação para se proteger da pandemia é lave as suas mãos frequentemente. E não tem acesso à água. Temos que levar em consideração esses aspectos, tá? Porque é a coletividade que tem uma responsabilidade maior de um tratamento mais igualitário de todas as famílias brasileiras. Bom, para a maioria de nós, ter um copo de água fresca à disposição é muito simples, o que dá para nós a impressão de que a água nunca vai faltar. A água é um bem fundamental na natureza e também até na nossa vida espiritual. Podemos nos lembrar da água do nosso batismo, por exemplo. Precisamos agradecer a Deus por este dom, agradecer pela água, mas também cuidar dela para que ela não acabe. Como nos ensina o Papa Francisco, para nós cristãos, a água é um elemento essencial de purificação e de vida. A água, santificada pelo Espírito, é a matéria pela qual Deus nos vivificou e nos renovou. É a fonte abençoada de uma vida que não morre mais. Cuidemos da água para preservar a vida. Direito de todos nós. O assunto é extenso e o tempo é curto, mas eu agradeço a contribuição, a participação do Dr. Alessandro Azzoni, advogado, especialista em direito ambiental. Muito obrigado por sua participação aqui na TV Pai Eterno. Eu que agradeço, e lembrando que a encíclica papal do Papa Francisco foi um dos maiores, uma das maiores proposituras ambientais que eu já li. Beleza, Laudato Si, é verdade. E obrigado também ao Marcos Montenegro, coordenador do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento. Obrigado por sua participação.
Obrigado. Eu queria aproveitar o programa para me solidarizar com o padre Júlio Lancelotti, que recentemente participou de uma live nossa, dizer que as pessoas em situação de rua também têm direito à água e saneamento. Lembrar que hoje São Paulo tem menos banheiros públicos do que tinha no início do século, e que essa é também uma dimensão do direito à água e saneamento. A população que hoje está em situação de rua merece ter condições de acesso à água e higiene corporal adequada. Verdade, direito de todos. Obrigado, Marcos. Obrigado, doutor Alessandro. E obrigado a você que nos acompanhou aqui na TV Pai Eterno. Até a próxima.